Queria convidar você para começar esse ano embarcando um novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo, tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. E aqui entra talvez a Rússia. Já se identificou que aumentou brutalmente o número de imigrantes ilegais que são criminosos, sobretudo provenientes das prisões da Venezuela. Maduro abriu suas prisões e colocou essas pessoas na trilha rumo aos Estados Unidos. Esses criminosos venezuelanos estão criando suas redes dentro dos Estados Unidos. Redes de crime organizado, redes de tráfico, etc. Está se criando um verdadeiro exército do crime, não só venezuelano, mas talvez sobretudo venezuelano dentro dos Estados Unidos. Não é claro que todos os venezuelanos que entram nos Estados Unidos sejam criminosos, obviamente que não, mas estão obviamente entrando. Isso já está sendo analisado, embora a opinião pública muitas vezes não tenha acesso a essa informação, porque a informação aqui também é bastante controlada, né? Mas, enfim, então quando você fala Venezuela, você fala daquele país que é o principal sponsor, né? O principal patrocinador da Venezuela, talvez no mundo, o principal garantidor do poder de Maduro, né? Que é a Rússia. Então, essa imigração, ela surge justamente, surge não, mas já existia, mas ela alcança esse número e esse perfil, em grande parte, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. É uma arma que está sendo usada através do aliado venezuelano para, de alguma maneira, invadir os Estados Unidos, criar imensos problemas para os Estados Unidos por parte da Rússia. Então, só para dar um exemplo do tipo de guerra que está sendo lutado pela Rússia, enquanto o Ocidente não faz isso, né? O Ocidente democrático está lá, né? Mais mísseis para a Rússia, mais tanques, talvez, né? No entanto, essa guerra híbrida continua. Terrorismo, né? Terrorismo do Hamas, aliado do Irã, aliado da Rússia. Putin promoveu agora um encontro com líderes terroristas do Hamas e do Hezbollah, para não deixar nenhuma dúvida da sua conexão com eles. Ora, os ataques do Hamas a Israel ajudaram muito a Rússia a desviar as atenções dos Estados Unidos, dos europeus, contra a ofensiva ucraniana. Parou, mais ou menos, já estava tendo dificuldades, mas parou depois dos ataques do Hamas a Israel. A Rússia recuperou um pouco da iniciativa, está recuperando um pouquinho de território a cada dia, recuperando não, né? Invadindo mais território ucraniano a cada dia. Territórios que a Ucrânia tinha já conseguido, a duras penas, recuperar,
com sangue, suor e lágrimas, né? A Rússia está novamente invadindo. Isso tem a ver com o desvio de recursos e atenções internacionais da Ucrânia para Israel depois do ataque do Hamas. Bem, então, isso a nossa perplexidade, digamos, diante da diferença entre o tipo de estratégia, né, e o tipo de concepção do conflito de um lado e de outro. Então a Rússia usa, né, indiretamente, através de Irã ou de quem quer que seja, terrorismo, usa a imigração ilegal através de um regime com as características do regime Maduro, e o Ocidente se limita à dimensão militar. Isso para a gente refletir um pouco. O que isso aponta? Aponta para também o que eu chamei aqui até no título da live, um vazio que existe no Ocidente democrático, inclusive na América Latina, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, né? Na América Latina, eu acho que a gente ainda está um pouco mais perto da realidade das coisas. Esse vazio ainda não chegou tanto, mas nos Estados Unidos e na União Europeia, a falta de sentido da vida, né, que é o que está se impondo à sociedade, sobretudo aos jovens, né, crescendo com uma visão e uma inserção na vida que não tem praticamente nenhum componente de nação, nenhum componente de comunidade, nenhum componente de espiritualidade, muito menos, nenhuma compreensão dos sacrifícios que são necessários para determinadas características da sociedade. Tudo isso gera um tipo de sociedade humana que não é propensa à luta, que não é propensa a defender o que quer que seja que ela precisa defender contra os inimigos, quem quer que eles sejam. São sociedades que, né, muitas vezes, inclusive, desprezam a função, o conceito da luta, o conceito do combate, e que se abriram a uma influência completamente desagregadora de correntes de pensamento, enfim, que não veio mais a identidade do ser humano, a identidade do indivíduo. Então, o ser humano não existe. O ser humano não tem características, as características são dadas exclusivamente pela sociedade. E quando você fala de um ser humano vazio, com as características dadas pela sociedade, esse vazio é preenchido, né, no fundo, por quem está no poder, né? Porque a sociedade é que determina o gênero, a sociedade é que determina né, o conteúdo da sua consciência. Então, quem domina a sociedade, né, quem domina os canais de comunicação, porque a sociedade não age diretamente em você, a sociedade, cadê? O que há são os canais de comunicação, tudo aquilo que a gente recebe de alguma maneira. Então, quem controla esses canais de comunicação vai determinar a sua consciência, o seu gênero e a sua percepção das coisas. Então, esse é o tipo de Ocidente que hoje se coloca diante de uma ameaça que não é apenas militar, que a ameaça envolve tudo, envolve terrorismo, envolve economia, envolve alimentação. O alimento está sendo retirado da mesa das pessoas no Ocidente, a carne, por exemplo, mas não só a carne, as pessoas estão sendo forçadas a se alimentarem mal. É esse Ocidente, enfim, esse tipo de perigo ao qual um Ocidente de pessoas esvaziadas, pessoas sem identidade, tem que fazer frente. Bom, portanto, isso para nós refletirmos. Não temos resposta para o que pode ou não pode ser feito, mas essa guerra, enquanto continuar dessa maneira assimétrica, o Ocidente, a Ucrânia, não tem como ganhar, não tem como ganhar. A Rússia vai manobrar de uma maneira ou de outra, as potências totalitárias que estão junto com a Rússia vão manobrar de uma maneira ou de outra.
O vazio existe também no Brasil, né? No caso do Brasil, é um vazio de esperança, um vazio de liberdade, obviamente, um vazio produzido por um regime cada vez mais tirânico. E esse regime tem ligações bastante evidentes e cada vez mais evidentes com a Rússia, portanto, com o projeto totalitário mundial. Vou só trazer aqui um elemento: importações de óleo diesel. O Brasil, até 2021, ano anterior à guerra da Ucrânia, importava da Rússia quantidades muito pequenas, ínfimas, de óleo diesel. Em 2022, importou um pouco mais, depois da ida do presidente Bolsonaro a Moscou, né? Enfim, subiu um pouco a importação de óleo diesel. A meu ver, foi uma opção equivocada, porque a questão dos fertilizantes é mais complicada do que normalmente se apresenta, mas fertilizante é uma coisa que a Rússia sempre exportou muito para o Brasil. O Brasil, né, dependia em parte das importações de fertilizantes da Rússia, e garantir essas importações, você pode argumentar que era importante. Mas o diesel, a Rússia não era um fornecedor importante. De repente, o Brasil começou a importar mais diesel da Rússia, justamente num ano em guerra, quando a Rússia estava sofrendo todo tipo de sanções de países que procuravam, com a dimensão financeira, defender a Ucrânia, além da dimensão bélica, né? Então, só retroagindo um pouco, o Ocidente está lutando só na dimensão militar. Não, também um pouquinho na dimensão financeira, ou bastante na dimensão financeira, embora menos do que poderia. Ainda assim, a perspectiva global e englobante e de conjunto do lado russo, do lado totalitário, é muito mais ampla do que a perspectiva ocidental, mesmo no terreno financeiro. Enfim. Mas o certo, então, é que já em 2022, a meu ver, infelizmente, o Brasil começou a contribuir um pouquinho através de importações de diesel para, no fundo, o esforço de guerra da Rússia. Agora, em 2023, né, primeiro ano do governo Lula, deste novo governo Lula, as importações brasileiras de diesel proveniente da Rússia subiram 6.000%, subiram 60 vezes, 6.000%. Atingindo um total de 5 bilhões de dólares. Tá? Então, o que isso significa? Significa que no meio da guerra entre Ucrânia e Rússia, quando a Rússia está, né, querendo anexar o território da Ucrânia, destruir, no fundo, a soberania e a identidade da Ucrânia, o Brasil está fornecendo à Rússia 5 bilhões de dólares, no momento em que a Rússia sofre uma série de restrições na sua performance econômica, justamente para dificultar a sua performance na guerra. Não há como ignorar isso, né? Como se fosse um país qualquer. A Rússia hoje não é um país, você não pode, né, imaginar os países em abstrato, não é um país X, Y, K, N, W. Não, é um país que está dedicando todos os seus recursos a destruir um outro país. Então, nós estamos colocando os brasileiros, no fundo, né? Porque quem importa não é o governo, né? São agentes privados, no fundo, mesmo que seja através da Petrobras, mas quem sustenta a Petrobras, quem sustenta os recursos, no fundo, em última instância, é o consumidor brasileiro, o pagador de impostos brasileiro, né? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é
o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles,
e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade